Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Oséias, capítulos 12 a 14. Os últimos capítulos de Oséias trazem um fechamento para as mensagens do profeta. A partir do capítulo 12, Oséias apresenta uma série de reflexões, uma série de profecias que constatam a situação do povo de Israel, a sua apostasia, o chamado ao arrependimento e a promessa do Senhor de uma restauração futura. Entre o capítulo 11 e o capítulo 12, há um contraste com a mensagem do amor do Senhor. Apesar do Senhor amar o seu povo e desejar redimi-lo, a situação de Israel continua desfavorável. Israel continua pecando contra o Senhor. Ele apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro, multiplica mentiras de destruição, faz aliança com a Síria e o seu azeite é levado para o Egito. Em seguida, ao relembrar a história de Jacó, o Senhor aponta sua mensagem a esse povo. Jacó foi um homem que muitas vezes confiou em suas forças, na sua capacidade, até que se encontrou com o Senhor e foi então movido à dependência ao Senhor. E o chamado para esse povo é o mesmo. Eles que têm há tanto tempo buscado forças em si mesmo, agora devem abandonar a sua autoconfiança e voltar-se a Deus. Quanto a você, volte-se para o seu Deus, siga o amor e a justiça e espere sempre no seu Deus. Porém, a resposta de Efraim continua sendo ruim, uma resposta contrária à aliança. Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços, não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. E o capítulo 12 se encerra com o Senhor repreendendo a arrogância, a vaidade de Efraim. O capítulo 13 prossegue condenando Israel por ter abandonado ao Senhor. O juízo é certo, por conta da idolatria do povo, como declara o verso 2. Agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices. Ou seja, Israel abandonou a adoração ao Deus verdadeiro e se entregou ao culto de deuses falsos. A partir do verso 4, há um trecho em que há um contraste entre o Senhor e o seu povo. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outros deuses, além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. O Senhor irá preservar o seu povo, não permitirá que se entreguem a deuses falsos. Este capítulo ainda conta com a imagem do Senhor como uma leoa que vai devorar o seu povo, como uma ursa que foi roubada de seus filhotes e agora os atacará. Porém, ainda mantém-se a esperança. O Senhor declara que os remirá do poder do inferno e os resgatará da morte. O capítulo final de Oséias traz uma mensagem de esperança. Mesmo com o juízo anunciado, Deus oferece uma chance para o povo se arrepender. Volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. O arrependimento é o único caminho para a restauração, e é nele que reside a chave para o perdão do Senhor. O capítulo começa com um apelo para que o povo se volte ao Senhor e se arrependa, e segue com a promessa de uma cura e de renovação para o povo. O Senhor declara: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Ainda nesse chamado a se arrepender e voltar-se ao Senhor, há uma nova comparação. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você? Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Esta imagem do cipreste verde significa que o Senhor é quem renova o seu povo. É dele que procede toda a fertilidade, toda a boa dádiva que o povo desfruta na terra. Os capítulos finais de Oséias são decisivos e encerram o livro com um apelo profundo para que o povo se arrependa, ao mesmo tempo em que revelam a soberania do Senhor sobre a história de Israel, inclusive ao julgá-los. Ao relembrar a história de Jacó, o Senhor está indicando que aquele povo precisava da mesma transformação que o seu patriarca havia desfrutado. Nos capítulos anteriores, o Senhor havia denunciado a idolatria, a busca por alianças humanas, a confiança nas riquezas, apontando que tudo isso levaria ao juízo do Senhor. No entanto, a grande mensagem dos últimos capítulos é a misericórdia do Senhor sendo estendida a Israel.
Se Israel se arrepender, Deus irá restaurá-lo. Eu sararei a sua apostasia. Eu os amarei pela graça. O livro de Oséias aponta para essa realidade, para a relação de um Deus que ama o seu povo e um povo que se prostitui aos ídolos, mas que agora é chamado para experimentar do amor de Deus de forma plena. Os capítulos finais indicam que o propósito do Senhor nesse livro é convidar o seu povo a retornar à verdadeira adoração, a retornar à aliança com Deus e renová-la, e assim desfrutar da graça do Senhor. Esses capítulos apontam para Cristo também. No capítulo 13, Oséias denuncia a destruição causada pela idolatria, afirmando que a confiança nos ídolos levaria Israel à morte e ao exílio. Essa destruição, no entanto, é invertida em Cristo. Ele venceu a morte, o inferno na cruz e na ressurreição, cumprindo a promessa de vitória sobre o pecado e a morte. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nós vemos Paulo lembrando que a morte foi destruída pela vitória de Cristo, e a redenção que parecia distante para Israel, agora se concretiza no Filho de Deus. Além disso, no capítulo 14, o Senhor promete restaurar Israel, utilizando a imagem do cipreste verde, de onde virá o fruto. Cristo é essa fonte de vida e de fertilidade prometida ao seu povo. Como ele mesmo disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Assim, os capítulos finais de Oséias apontam diretamente para nós. O povo de Israel foi confrontado na sua falta de confiança em Deus. E nós agora somos chamados a depositarmos toda a nossa confiança em Cristo. A restauração que é prometida ao povo de Israel nos trechos finais de Oséias agora foi plenamente cumprida em Cristo. Desfrutamos agora de plena alegria em Cristo. Aquilo que para o povo de Israel eram apenas sombras, agora para nós é uma realidade. Por isso precisamos, dia após dia, lutarmos contra o pecado. Através da graça que vem de Cristo, devemos permanecer firmes na luta contra o pecado, a fim de não desagradarmos o Senhor, de não desonrarmos o Evangelho. Na verdade, o chamado para nós é para vivermos dando frutos. O crente deve ter uma vida frutífera, que experimenta o amor fiel de Deus, e assim o compartilha com o mundo por meio da proclamação do Evangelho. Sejamos fiéis ao Senhor, anunciando o Evangelho que nos trouxe vida.